Boa tarde, querido ouvinte da Vibe Mundial FM. Seja muito bem-vindo ao programa A Lógica da Vida. O meu nome é Gisela Campilha e hoje eu vou trazer a segunda parte do tema Espiritualidade na Prática. Se você tiver interesse, entra lá no YouTube e assista a parte 1, porque existe uma sequência das informações, né? É muito importante, né, a gente perceber o quanto a gente pratica a nossa espiritualidade no dia a dia. Porque o nível do nosso desenvolvimento espiritual, ele pode ser medido pelo quanto a gente pratica a espiritualidade. Uma coisa é você estudar sobre espiritualidade, gostar, né, acreditar nos mentores, e outra coisa é você realmente praticar a espiritualidade no seu dia a dia, né? E então hoje eu vou fazer o seguinte, vou direto para o nosso momento terapêutico, para a gente fazer o nosso autoteste, as nossas reflexões sobre o quanto a gente tem praticado a espiritualidade. E hoje eu vou atender os ouvintes aqui no programa. Então, você que quiser fazer uma pergunta referente a esse tema, sobre a prática da espiritualidade, você pode ligar para 3171 0221 ou 3262 4490, tá? Se quiser ligar, estou aqui à disposição para poder falar com você. Então, vou trazer algumas reflexões, tá? Para que você possa verificar o quanto você tem praticado a sua espiritualidade no dia a dia. As pessoas espiritualizadas, gente, quando elas acordam pela manhã, elas não costumam ir direto ligando o celular. Elas costumam fazer uma meditação, fazer orações, né? Não começar o dia no automático, começar o dia conectado com o próprio espírito, né? Então, por que é bacana a gente fazer a meditação? Porque quando a gente medita, a gente vai se equilibrar, a gente vai se abastecer, né, de boas energias e a gente vai deixar a nossa consciência desperta, lúcida, para poder começar o dia. E essa é a melhor forma da gente começar as orações, porque primeiro a gente vai para dentro com a meditação, para num segundo momento a gente começar as orações e começar a externar essas boas energias. E as orações, gente, claro, nós vamos rezar por nós vamos rezar para a nossa família, mas a pessoa que ela é realmente espiritualizada, ela vai rezar também para a família planetária, para a família universal. Ela não vai rezar só por ela e pela família dela, porque ela tem consciência, né, que somos todos irmãos, somos todos um, né? E outra coisa é que as pessoas podem rezar também para os seus mentores pessoais. E por que eu digo isso? Porque a gente cria uma fantasia em cima dos nossos mentores, endeusando como se eles não precisassem de nada. Só que os nossos mentores pessoais, gente, eles são pessoas extrafísicas, são grandes amigos, podem ter sido um parente nosso numa outra encarnação, pode ter sido um grande amigo e que agora se comprometeu de acompanhar a gente, mas eles também estão num processo de aprendizado e evolução. Então, por que não rezar por eles também, né? Sempre que eu faço minhas preces, Ave Maria, eu jogo o manto de Nossa Senhora em cima dos meus mentores também, né? E conversar com eles antes de começar o dia, né? Pensar naquelas tarefas que a gente tem que fazer pelo dia e se alinhar com eles, porque são parceiros, para que as coisas decorram, né? De acordo com o que a gente tem interesse em realizar. Então, é importante a gente colocar a luz do nosso espírito à frente do nosso dia. E se por acaso aparecer um daqueles dias, né, que é super pauleira, né, começa a acontecer mil coisas, a gente vai saindo do nosso melhor, a gente vai se interiorizar novamente para voltar ao equilíbrio, recuperar o discernimento, né, e continuar o dia sempre conectado com o espírito. Essas orações a gente faz também antes de dormir. Porque antes de dormir, a pessoa espiritualizada, ela faz uma reflexão sobre o dia que ela teve, sobre os pensamentos que ela teve, sobre as
escolhas, né, que ela teve, o que ela fez, o que ela deixou de fazer. Faz uma autoanálise, né? Porque só assim, com o poder da reflexão, é que a gente tem condição de ir se aprimorando, né? E aí reflete, né, se ela teve coerência, se as coisas que ela fez estão em coerência com o que ela acredita, né, com os princípios da luz. E soltar os problemas, né, gente? É importante soltar os problemas, porque enquanto a gente está dormindo, não dá para a gente resolver. Então, entregar os problemas na mão de Deus, né, e poder descansar. Só que uma outra coisa que acontece quando a gente dorme é que quando o nosso corpo dorme, o nosso espírito sai do corpo. Então, é importante também que a gente se coloque à disposição para fazer alguma coisa na hora que o nosso corpo está dormindo. Afinal de contas, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. E o que a gente pode fazer, né? A gente pode sair em parceria com os mentores espirituais, ajudar nos trabalhos da luz, né? Se você já tiver conhecimento, se você já tiver envolvido, né, no serviço espiritual. Mas se você estiver muito cansado também, você pode pedir para os mentores te ajudarem, te levarem lá para as câmaras de refazimento no plano espiritual, para você poder se recuperar e no dia seguinte estar inteiro para poder encarar a vida novamente, né? Ou então mesmo você pode pedir para estudar, né? Porque uma coisa que acontece é que assim como tem escolas aqui no plano material, existem escolas sobre todos os assuntos no plano espiritual. Então você pode usar esse tempo também para adquirir conhecimento, né? Então, uma frase que eu gosto de usar antes de dormir, eu repito mentalmente, né? Combino com os meus amigos espirituais. Enquanto o meu corpo dorme, me coloco à disposição em espírito para ajudar nos trabalhos da luz, seja onde for, né? Confio neles e com eles eu vou para onde for necessário. Uma outra característica bem marcante das pessoas que praticam a espiritualidade no dia a dia é que são pessoas gratas, né? Elas praticam a gratidão. E ser grato, queridos, é ser feliz no agora, tá? É ser feliz no momento presente, reconhecer tudo que tem de bom agora. Porque o que acontece é que nós, né, seres humanos, quando a gente se preocupa muito, né, com o que tem para fazer no futuro, sem querer a gente acaba deixando passar desapercebido tudo o que tem de bom no aqui e no agora. Porque a gente não está aqui, a gente está lá longe, né, com a cabeça no futuro. Então, a gente agradecer as coisas simples mesmo, sabe, gente? Mas que pensando bem, tem muito valor. Então, agradecer porque você pode tomar um bom banho, agradecer que você tem aonde dormir, agradecer a brisa do vento, que você está com saúde, sabe? Coisas que fazem parte do dia a dia, a família que você tem, porque você tem o alimento, você pode se alimentar hoje. E às vezes a gente sabe como se isso fosse normal, isso não fosse nada e não valoriza, né? Então, não vamos deixar, né, para lembrar de agradecer só no dia que a gente estiver deitado, né, numa cama de hospital, debilitado, precisando de alguém para poder tomar um simples banho, né? Vamos valorizar tudo, porque tem valor, sim. Tudo depende do ponto de vista que a gente olha. Se a gente está olhando para a falta do que ainda não aconteceu porque está no futuro, ou se a gente está valorizando tudo que a gente tem de bom agora. E a questão da gratidão é que toda vez que você agradece, o que acontece? Você está valorizando, colocando energia no que tem de bom agora. E você está contente. Então, o universo ele vai mandar para você mais situações para você agradecer mais ainda. Que é o oposto do que acontece quando você reclama, né? Você está na falta, você reclama e o universo responde. Ele vai mandar mais problemas para você ter que resolver e acabar reclamando ainda mais. E domingo agora, gente, dia 25, é um dia de agradecimento especial para mim, porque é o dia do meu aniversário. E dia do aniversário é um dia para a gente agradecer e muito. E eu quero começar agradecendo a você,
tá? Que confia no meu trabalho, está acompanhando o meu trabalho, me apoiando. Agradeço de coração. Agradecer também aos meus mentores espirituais, principalmente por toda a paciência que eles têm comigo, né? A lealdade, tá certo? O apoio que eles me dão, né? Agradeço enormemente. É um privilégio estar aqui com você. Então, gente, vocês estão vendo que eu sou virginiana, né? Tem algum virginiano por aí, né? E por que esse signo se chama Virgem, né? Por que é Virgem? É por causa da pureza, né, que as pessoas de Virgem têm, né? O anjo que representa o signo de Virgem é aquele que é um bebezinho, uma criança, o querubim, né? E essa pureza, realmente, às vezes, ela custa caro, né? Porque nem todo mundo é tão puro. No entanto, os mentores espirituais adoram, né? Porque essa energia é boa para que eles possam trabalhar. Os virginianos, eles são regidos, né, pelo planeta Mercúrio, que rege o plano mental, né, os pensamentos. Então, eles têm facilidade para fazer a comunicação telepática, né? E são pessoas, assim, leais, né, certinhas, organizadas nos mínimos detalhes, mas são práticas também, né? Organizam e colocam em prática. Você vê, se você analisar o meu trabalho, o programa, você vai perceber como tem toda uma organização, né, e um método. Virginiano gosta de método porque o método ajuda a colocar as coisas em prática. E muitos trabalham, né, a serviço da luz, porque eles são extremamente intuitivos, né? E não pode ver ninguém sofrendo sem querer ajudar. Mas tudo tem o lado luz e o lado sombra, né? E o lado sombra do virginiano é essa capacidade, né, de visão e analítica que ela vê os defeitos de todo mundo, né? Inclusive os próprios defeitos. Mas eu quero desejar um feliz início de ciclo a todos os virginianos, né, que vão estar fazendo aniversário por esses dias, tá certo? Então vamos voltar aqui para a gratidão, tá? Na minha opinião, gente, gratidão é atitude, tá? Gratidão não é uma palavrinha, né, que se fala e sai da boca para fora e fica por isso mesmo, né? Eu acho importante a gente retribuir o bem que a gente recebe na prática. Seja com presente, com uma atitude, com uma ajuda, né? Seja como for, o bem que a gente recebe, eu acredito que ele precisa ser valorizado e honrado, porque no mundo de hoje, do jeito que é, as pessoas têm inveja, querem passar a perna nos outros, é uma coisa tão delicada. Se você pensar bem, se receber o bem de outra pessoa, é uma preciosidade que deve ser valorizada, tá certo? E para você que está chegando aqui agora no programa Lógica da Vida, o meu nome é Gisela Campilha e estou trazendo o tema Espiritualidade na Prática. Caso você goste do meu trabalho, me siga nas redes sociais, eu estou no Instagram, no Facebook, no YouTube, é Gisela com A, Gisela, Campiglia, se escreve Campi, Glia. Então vamos voltar às reflexões, ao nosso autoteste e identificar como é que as pessoas espiritualizadas, como que elas agem e traga para você ver se você está praticando a sua espiritualidade no dia a dia. Elas estudam, né, gente? Estudam bastante sobre os assuntos espirituais. E o que é isso? É você alimentar a sua mente, né, com conteúdo espiritual. Então, leem livros sagrados de várias religiões, tem aqueles romances espíritas também, para quem gosta de romance, é muito bom, dá para aprender muita coisa nesses romances. E quando você lê um livro, gente, de cunho espiritual, de cunho elevado, o que acontece é que teve todo um planejamento no plano espiritual, uma equipe de mentores que se organizou para que aquele livro fosse publicado na matéria. E na hora que você faz essa leitura, o que acontece é que você acessa a egrégora dessas publicações. E muitas vezes vem até espíritos que fazem parte dessa equipe, né, que organizou a publicação e vão estar junto com você enquanto você faz a leitura.
Então, as pessoas espiritualizadas, elas estudam, elas fazem cursos, elas participam de workshops, elas assistem vídeos, né? E nós já estamos no mês de agosto, né? Quando a gente piscar o olho, vai acabar o ano. E eu queria saber quantos livros você já leu esse ano, quantos cursos você já fez esse ano. Me conta se você tem estudado. Uma outra característica das pessoas, né, que praticam a espiritualidade é que elas são verdadeiras, tá? Especialmente consigo mesmas, né? Isso é um sinal de integridade, tá? Muito importante, um sinal de autorrespeito. Por quê, gente? Porque é importante a gente respeitar a nossa essência, né? Os anseios da nossa alma. A gente validar os nossos sentimentos. E eu disse o que você sente, né? E não o que você pensa. Por quê? Porque precisa sair do mental para você poder sentir a alma. A alma não pensa, a alma sente, né? Você tem acatado os chamados da sua alma? Como é que você tem levado a vida? No automático, se contaminando, né, com o meio externo, fazendo as coisas de forma mecânica, ou você escuta o chamado da tua alma, mesmo que os outros não te apoiem e comecem a te criticar quando você toma uma decisão diferente, mas que é baseada na alma. Então, é importante a gente não se deixar influenciar, né, por essas interferências externas, por amigos, família, né, por conceitos da sociedade que muitas vezes são equivocados e acabar atraindo a si mesmo, né, acabar não escutando o teu chamado de alma. Jesus disse para nós, né, queridos, a verdade te liberta, né? E isso inclui a gente ter humildade para assumir quando a gente erra. Né? Porque errar, gente, faz parte do show. O problema não é errar. O que complica a situação é você não identificar o erro, não assumir, botar a culpa em terceiros e não procurar se corrigir, né? Se aprimorar. Mas tem uma coisa que é bastante importante, eu quero frisar para vocês, porque muitas vezes as pessoas fazem uma confusão, né? A gente ser verdadeiro não significa ser grosseiro, tá certo? Tem gente que até é verdadeira, mas o jeito com que ela coloca as coisas faz um estrago muito grande. Então, a verdade é o seguinte, você sabendo falar as coisas, né, com gentileza, com respeito, você pode falar qualquer coisa para qualquer pessoa e sempre ser verdadeiro. Mas isso é uma maestria que a gente vai aprendendo durante a vida. Ser verdadeiro sem ser grosseiro, tá certo? E de qualquer forma, sabe, gente, essa espontaneidade, essa coisa de você ser transparente, verdadeiro, é muito importante. Não vale a pena a gente usar máscaras. Pelo seguinte, primeiro, tá? Os mentores, os obsessores, eles estão vendo tudo o que acontece. As pessoas, elas pensam que elas podem esconder alguma coisa de alguém porque elas estão no plano material. Mas a verdade é que no plano espiritual estão todos vendo o que você está pensando, né? E depois, quando a gente fizer a passagem, né, para o plano espiritual e for para a dimensão extrafísica, o que vai acontecer? A gente vai ver o que os outros pensam, os outros vão ver o que a gente pensa. Então, nada melhor, né, do que já ir se preparando, tá certo? Para quando chegar o dia da vida eterna, né, da vida verdadeira, que é a vida do espírito, e você não precisar ficar lá constrangido, né, porque está sempre tentando se esconder. Outra questão é que as pessoas espiritualizadas, elas interagem, tá, com os mentores espirituais, tá certo? Porque se eu sou espiritualista, se eu tenho certeza que existem espíritos, por que eu não vou interagir com eles? Faz sentido? Então, você sabia, por exemplo, que todas as pessoas e todos os lugares, elas têm um guardião espiritual, um mentor que toma conta? Então, apesar deles estarem invisíveis, eles estão lá. Então, a pessoa espiritualizada, quando ela vai fazer uma viagem, se for de carro, tem tudo a ver ela
saudar os guardiões das estradas, pedir licença e proteção para que aquela viagem seja boa. Eu tenho um mentor espiritual, um amigão querido, né? Que o nome dele é Zé da Estrada, né? Porque ele é um guardião da estrada. Então, se a viagem for de avião, o que você vai fazer? Você vai saudar os guardiões do aeroporto. Eu não coloco o pé dentro de um avião sem saudar os guardiões do avião, desejando uma boa viagem a todos, pedindo licença, que corra tudo bem, o hotel que você vai se hospedar, a mesma coisa, o quarto, né? Tudo isso, porque todo lugar tem um espírito ali de plantão. Agora, no âmbito profissional, por exemplo, se você vai para uma empresa, vai fechar um negócio, né? Você também pode saudar os guardiões da empresa, né? Você vai fazer uma entrevista de emprego, pede licença e ajuda, né, para que o que você foi fazer lá possa correr, possa fluir, né, de uma boa forma. Agora, o mais incrível é que eu vejo muita gente adentrando um solo sagrado, tá? Como uma igreja, um centro espírita, né? Os terreiros de Umbanda, não. O pessoal da Umbanda, eles têm mais consciência com relação a isso. Mas a pessoa entra, né, num lugar desse, num solo sagrado, eu vou chamar assim, porque não interessa da linha que for, e como se estivesse entrando no estacionamento, né, para ir pegar o carro. E não é assim que a gente entra, né? Isso denota o respeito que a gente tem da espiritualidade, a lucidez que a gente tem em colocar a nossa espiritualidade em prática. Porque todos esses lugares, gente, tem um guardião na porta, né? Você recebe ajuda nesse lugar. Então, é praticamente assim, uma falta de respeito, né? Você entrar lá como se estivesse entrando na padaria. Né? Então, para na porta, cumprimenta os guardiões, agradece por tudo que recebeu, pede licença para entrar e, se você quiser, faça como eu, se coloque à disposição para ajudar naquilo, né, que você já tiver condições de fazer, tá certo? Uma outra coisa são as pessoas que a gente encontra no nosso dia a dia. Tem a pergunta, as pessoas que a gente encontra no dia a dia, tá? Quando a gente encontra alguém, gente, essa pessoa tem um mentor espiritual. Então, além de cumprimentar a pessoa, cumprimente também os mentores dela, né? Porque ninguém está sozinho. E você vai fazer mais amigos. Além daquele amigo encarnado, você vai ter um amigo desencarnado, né? Então, experimenta para ver o que acontece. Porque o curioso, gente, é que os mentores, eles ficam admirados quando um encarnado cumprimenta eles, reconhece a existência deles, né? Então, quando você faz isso, é só você testando, é só você praticando a sua espiritualidade para você ver como é que as coisas funcionam. Mas tudo começa a fluir com mais harmonia, as coisas melhoram, porque você arruma mais amigos e amigos que estão a serviço da luz, né? Queridos, eu quero convidar vocês, tá, para estarem me acompanhando todas as segundas-feiras, das 15h às 6h15 da tarde. Eu estou ao vivo no canal do Templo Espiritual Maria Santíssima, fazendo a Ave Maria. Tá? Então, se você gosta da vibração mariana, entre lá no canal do YouTube do Templo Espiritual Maria Santíssima. A gente vai fazer as orações juntos, sempre tem um tema. E se você quiser me conhecer pessoalmente, durante o dia também estou fazendo a palestra, né, no salão de atendimento, encontrando as pessoas, aconselhando, e a gente pode se conhecer e você também pode passar no atendimento, vai ser muito bem cuidado, muito bem recebido. Eu estou nessa casa há 22 anos e vai ser um prazer te encontrar por lá. O Jean está falando para mim aqui que o tempo do programa acabou, né? Então, eu quero agradecer demais, tá? A tua presença, a tua atenção, a minha a tua energia e te convidar para você me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, no YouTube, tá? No Facebook. Me acompanha que vai ser um prazer ter contato com você. Um beijão de coração para coração e até o próximo programa.